Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, estamos aqui, Pai, diante da Tua santa palavra, Pai, das verdades profundas que o Senhor revelou para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a meditarmos juntos, a sermos impactados por essas verdades, Pai, e não deixarmos que a gente venha sair daqui sem uma transformação, Deus. Obrigado, Pai, por Tua graça, por abrir os nossos olhos para a verdade e nos libertar da corrupção do pecado. Aos que estão aqui, Senhor, que ainda estão endurecidos pelo engano do pecado, liberta-os, segundo a Tua misericórdia, Pai. E a nós, que estamos em comunhão com o Senhor, nos ajuda, Pai, a termos uma visão transformada. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. A mensagem de hoje, ela tem como título Vivendo para Testemunhar. Em virtude de algumas perguntas que foram me chegando, pelo que a série de Apocalipse está fazendo nos corações de muitos irmãos, Deus então me incomodou para refletirmos um pouco sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Por isso eu peço a vocês que abram suas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 12, que foi o texto que nós lemos aqui no início do nosso culto, que é a partir dele que nós vamos então refletir até o fim da nossa mensagem. Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz assim, isso é uma visão que João teve, e nessa visão aqui, existe uma voz que está entoando este cântico, e o cântico então diz, a voz forte do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, essa mensagem, o ponto mais forte desse cântico, além de que esse cântico, ele resume muito do espírito do livro de Apocalipse, mas existe uma mensagem extremamente intensa nesse cântico, uma mensagem muito forte no verso 11, quando ele diz, a respeito do povo de Deus, eles o venceram. Quem? O povo de Deus venceu Satanás. Eles o venceram. E por algumas razões, a vitória se manifestou. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, que foi aspergido sobre nós. O Cordeiro que foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus povos de toda língua, raça e nação. O sangue que foi aspergido e que não nos deixa mais estar sob a ira de um Deus justo, que ao olhar os nossos pecados, poderia nos condenar com justiça, mas aprouve a Ele derramar, ao invés de ira sobre nós, derramar sobre nós o sangue do seu Filho, moendo seu próprio Filho na cruz. Mas não somente isso é a causa da vitória daquele povo, mas também eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram, da verdade que saiu de sua boca,
da verdade que eles viveram, daquilo que representa os valores da glória e da vontade santa do nosso Deus. O povo de Deus vence porque prega a palavra. O povo de Deus vence porque vive a palavra que é pregada. Mas um terceiro elemento, então, está presente na vitória do povo de Deus. E o elemento é que mesmo diante da morte, do maior inimigo que todos nós, seres humanos, temos, que nenhum de nós tem força para vencer, mesmo diante de uma circunstância de extrema tribulação, como é a ameaça da morte, onde por vezes muitos sucumbem, muitos fraquejam, porque muitos têm para si a vida como preciosa, a vida como um valor de extrema importância para si. Mas o que mostra que esse povo venceu é porque mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida, porque eles amavam o testemunho que deram. Eles amaram o Senhor que os salvou. E não tiveram coragem de abrir mão desse Senhor, negá-lo para salvar suas vidas. Porque eles testemunharam que o amor ao Senhor era maior para eles do que o amor à própria vida. Isso, irmãos, nos afirma que o povo perseguido de Deus, que hoje, em alguns países, estão sendo perseguidos, estão sendo postos à prova, estão sendo convidados a negarem o seu Senhor, mas eles se depararam com uma verdade tão profunda para si, que eles não conseguem abrir mão daquele que se revelou para eles. Meus irmãos, estava assistindo essa semana uma mensagem do Paul Washer, e ele fez uma ilustração, dizendo que se você tiver um encontro com um caminhão, e você tiver um encontro de frente com um caminhão, com certeza você não pode sair desse encontro da mesma maneira que você chegou. E aí ele usou essa ilustração para dizer que ninguém que tem um encontro com Deus, que é muito maior do que um caminhão, pode dizer que saiu da mesma maneira. É impossível. É impossível. O que tem então, meus irmãos, feito muitos desses cristãos terem poder para testemunhar, mesmo em circunstâncias tão extremas, como aquelas que conduzem alguém a escolher entre a vida e o seu Senhor, e essas pessoas escolherem o seu Senhor e perderem sua vida por isso. Qual é o segredo do coração dessas pessoas? Por que que nós muitas vezes fazemos escolhas tão pífias, tão pequenas, e trocamos o nosso Senhor pelas balinhas que o mundo nos oferece, por aquilo que o mundo nos promete, mostrando que se nós estivéssemos em condição talvez muito mais extrema, como a morte, nós fraquejaríamos em nosso testemunho. Isso desperta temor em nosso coração. E nós podemos começar a pensar, mas pastor, como isso é possível? Será que isso mostra que eu não sou um crente em Cristo Jesus? O que isso prova? Testemunhar até a morte, irmãos, é o alvo. É para o que Deus nos chama. É o que tem feito uma geração de crentes atualmente serem tão fracas.
Porque testemunhar com a própria vida, e necessário morrer por esse testemunho, irmãos, é a porta estreita da qual Cristo falava. O Evangelho não é um lugar de conforto para esse mundo. É um lugar de confronto para esse mundo e conforto na eternidade. O Evangelho, meus irmãos, ele não existe para te dar uma vida boa nesse mundo, mas viver uma realidade muito acima desse mundo. E muitas vezes nós não temos coragem de testemunhar nas pequenas coisas do nosso dia, porque nós perdemos a capacidade de enxergar o tamanho da verdade a qual nós fomos chamados para viver. É fato, irmãos, que isso me leva a temer. Isso deve levar você também a temer, a dizer: Deus, até onde eu devo testemunhar? Tudo bem que eu não vivo em um país perseguido. E é natural, meus irmãos, temermos. É natural, diante dos desafios da nossa caminhada, nós termos medo. Mas nós precisamos ampliar a nossa visão. Se nós olharmos a vida sob os olhos da eternidade, as nossas dores diminuirão e as nossas alegrias aumentarão. Essa tem sido uma verdade que Deus a cada dia tem pregado em meu coração, a ferro. E cada dia mais essa verdade tem tornado-se clara. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para sermos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, ele passa por meio da tribulação. Ele passa por meio da dor também. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Quem você é como cristão? Você é aquele que você é diante da dor, diante do desafio, diante da incerteza. E nós precisamos entender, meus irmãos, que independente das provações que sobrevenham sobre nós, e quando a Bíblia usa a palavra referente à provação e tentação, é uma palavra grega só. Quando nós traduzimos essa palavra para o português, nós chamamos ou provação ou tentação. Isso se dá porque essa palavra no grego, apesar de ser a mesma, mas a aplicação no contexto, ela tem intenções distintas. Por quê? Tentação é aquilo que está dentro de mim e que eu sinto o desejo por praticar. Essa é a tentação. É uma dificuldade causada por um desejo interno meu. Isso é a tentação. Como crente eu sofro ao ser tentado. Me dói ser tentado. Eu não queria ser tentado. Eu queria me libertar da tentação. Mas está em mim, na minha carne, no Adão. Provação são circunstâncias externas que, quando me alcançam, me provocam dor e me fazem, por vezes, duvidar do amor de Deus. Nós somos provados e tentados. Mas ambos os processos nos conduzem a nos aperfeiçoar em Cristo. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus por nós não nos permite sermos provados
acima das nossas capacidades. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Guarde isso no seu coração. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe os nossos limites. Deus sabe que nós somos pó. E para o pó voltaremos. Deus não chamou super-homens, super-mulheres. Deus chamou pedaços de barro, vasos quebrados. Mas Deus está fazendo uma obra em mim, está fazendo uma obra em você. E Deus conhece essa obra. Pois o apóstolo Paulo também nos diz que a boa obra que Ele começou em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. Ou nós nos encontrarmos com Ele. E isso nós vemos claramente quando o autor de Hebreus, ele nos fala a respeito de Abraão, que foi tentado também. Foi provado também. Passou por uma circunstância da qual ele precisava evidenciar o que Deus já estava fazendo dentro dele. Deus não estava testando Abraão, porque Deus queria conhecer Abraão. Ele já sabia quem Abraão era. Ele havia formado, como ele disse a Moisés, eu fiz a boca do homem. Quando Moisés disse, mas Deus, eu não sei falar, como é que eu vou libertar teu povo? Ele disse, eu fiz a tua boca. Quando Jó tentou entender por que estava sendo atribulado e elaborou uma série de teorias para tentar entender, não é porque eu nasci, o meu problema é porque eu nasci. Aí Deus disse, quem é você? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem é você para tentar compreender os meus caminhos? O autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 17, ele nos fala a respeito do que havia no coração de Abraão quando ele foi provado. O texto diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Deus havia chamado Abraão para ser pai de uma grande nação, havia prometido Isaque como filho da promessa, e por meio de Isaque, a descendência de Abraão abençoaria todas as nações, e o mundo inteiro então voltaria ao domínio completo e eterno do Senhor, por meio da bênção, da descendência de Abraão, Isaque. Abraão então, idoso, cansado, recebeu o filho em seus braços. O sonho da paternidade foi realizado para Abraão. E nós narramos a história de Abraão e fechamos no pensamento apenas da paternidade de Abraão. E dizemos assim, eita, os sonhos de Abraão foram realizados, os meus também serão. Abraão realizou o sonho da paternidade, eu também realizarei o meu sonho da paternidade. Nós achamos que o universo gira em torno de nós, que os planos de Deus giram em torno de mim, e que os propósitos do Senhor devem girar em torno do meu sucesso. Essa é a geração atual de crentes do evangelho do coach. Essa é a geração atual. Mas será que Abraão, quando foi tentado e foi posto à prova, será que não pensa que Abraão sonhava ser pai, e já cansado tornou-se pai, e com seu filho jovem, após ter convivido com seu filho, Deus chega para Abraão e diz, me dê seu filho. Os sonhos de Abraão, da sua paternidade, a sua alegria, haviam sido cessados ali.
porque Deus estava pedindo o seu filho. E agora? Que dor, que tristeza. Os meus sonhos não serão feitos, não serão realizados. Meus netos, meus bisnetos, e agora? E o texto continua dizendo: aquele que acolheu as promessas de Deus, Abraão, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Filho esse, e o texto continua dizendo, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão então sacrificaria aquele que era objeto de uma promessa, de que uma nação viria para salvar o mundo por meio dessa descendência. No entanto, irmãos, olha a percepção de Abraão. Era isso que Deus estava construindo no coração de Abraão. Abraão não construiu isso na hora de sacrificar seu filho, não. Isso que o autor de Hebreus diz que Abraão então pensou, era fruto de toda uma decisão, era fruto de toda uma obra realizada por Deus no coração de Abraão. E o texto diz: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Ou seja, Abraão ele disse: olha, mesmo que eu tenha que sacrificar meu filho, mas uma promessa foi feita. A promessa de que através dele viria uma descendência que salvaria esse mundo. Esse é o plano e o propósito de Deus. E eu me coloquei, eis-me aqui, Senhor. Saí da minha terra, da minha parentela, me lancei no deserto para cumprir em mim, através de mim, um plano de salvar esse mundo. Então, se eu matar o meu filho, para cumprir a promessa de Deus, ele irá ressuscitar o meu filho, pois as promessas de Deus vão se cumprir. Isso era o que estava no coração de Abraão. Ou seja, meus irmãos, a diferença aqui é porque Abraão, ele tinha uma perspectiva diferente da tribulação. Abraão, ele não se fechou na sua paternidade, no seu sonho de ser pai. Ele não fechou sua visão numa dimensão meramente egoísta de existência, do qual o mundo gira em torno de mim e agora vão tirar meu filho de mim. Porque sou eu, é para mim, a história é minha, tudo é meu. Não, não. Abraão, ele enxergou com uma perspectiva muito maior. Ele enxergou o quadro geral. E ao enxergar o quadro geral, ele disse: mesmo que o meu filho morra aqui, o Deus que me prometeu que salvaria o mundo por intermédio dessa promessa, ressuscitaria meu filho e cumpriria a promessa que ele me fez. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós fechamos a nossa perspectiva. Quando a gente perde o emprego, a gente fecha a nossa perspectiva e diz assim: ai meu Deus, estou desempregado, ai, o emprego que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre quis, ai, eu sou miserável, ai, eu sou pobre, ai, eu sou, ai. Porque você deixou de olhar o todo da história. Você fechou sua perspectiva no seu mundinho egoísta, onde você é a estrela, onde você chuta a bola, você cruza, você faz o gol. Não é essa a perspectiva que Deus quer da vida cristã. Ele não está aqui para realizar os teus sonhos. Ele está aqui para realizar a obra dele. E Ele te chamou para ser participante dessa obra. E quando somos provados, meus irmãos, e aí nós podemos dizer assim: mas pastor, eu não posso ter sonhos que sejam aqueles que Deus deseja para você. Mas eu não posso ter planos que sejam os que Deus espera de você. Mas e a alegria? É aquela que Deus tem proposto para você. Pois a alegria é viver dentro e no centro da vontade de Deus. E não do teu plano pessoal.
Por isso que tem tanta gente depressiva, porque elas querem os seus propósitos. E quando papaizinho não dá o brinquedinho que ele quer, ele morre, ele sofre, ele fica meloso. E ele perde a capacidade de ser abençoado por ter sua visão para enxergar o todo de uma obra tão maravilhosa que Deus está fazendo. E aí você pode dizer, pastor, mas e se eu for levado a circunstâncias difíceis na minha vida? E se eu não conseguir testemunhar? Jesus fala lá em Lucas capítulo 12, do verso 11 ao verso 12. Ele diz, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença dos governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Ponha-se nas mãos do Senhor, e Deus guiará sua vida para testemunhar, passo após passo, tribulação após tribulação, provação após provação, contemplando a história toda, sob uma perspectiva eterna, e você saberá responder, agir e decidir conforme o plano maior de Deus. Nós somos felizes, irmãos, porque nós participamos da obra de Deus. Essa é a grande alegria. A alegria não é quando Deus nos dá o presente que nós queremos. A alegria é quando nós sabemos que o presente é Deus. A alegria é quando nós percebemos que nós já ganhamos o presente. E que não falta mais nada. Por que esses crentes de Apocalipse ali não amavam a própria vida diante do testemunho de Cristo? Porque eles tinham uma visão muito maior da vida do que essa geração tem. Por isso que você vê crentes assustados com a pandemia, escondidos debaixo da cama, porque para eles é a maior derrota ir para um hospital. Sabe por quê? Porque para eles vitória é aqui. Para eles a melhor vida é aqui. E o apóstolo Paulo disse que pessoas que pensam assim são miseráveis, pobres. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é esperar de Cristo só nessa vida? É pegar a perspectiva e fechar essa perspectiva só para agora. E esperar que Cristo morreu na cruz para te dar aquilo que é vitória aqui e agora, sucesso aqui, felicidade completa aqui, alegria completa aqui, esperar só aqui. Esse é o problema. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos felizes da forma mais esquisita que possa existir. Lá em Atos capítulo 5, os apóstolos passaram por uma experiência muito estranha. Atos 5, 40 e 42, é assim, nós vemos. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, espancaram eles, bateram neles, machucaram eles, fizeram eles sangrar, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram e ainda ameaçaram: cale a boca, você não falará mais sobre Cristo. E eles se retiraram do sinédrio. Para aqui. Hoje em dia, se isso acontecesse hoje, nessa geração que a gente tem, nesse país que a gente tem, a primeira coisa que ia fazer é: eu vou buscar meus direitos, vou fazer uma passeata, uma carreata,
botar umas faixas na rua e dizer assim, tenho direito, meus direitos. Primeira coisa que ia fazer. Vou brigar na justiça. Derrubar esse sistema. Ou então, a reação era o quê? Ai, Deus, eu faço tanta tua vontade, Deus. Eu vou para a igreja todo domingo, por que o Senhor tirou essa bênção de mim? Eu dou o dízimo e o Senhor tirou meu emprego. Eu faço tanta coisa certa na minha vida e o Senhor só me faz sofrer, Deus. Essa é a geração que a gente tem. Mas ser cheio do Espírito me leva a reagir assim. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que esquisito. O cara apanha, é ameaçado e ainda sai assim, ô glória, que eu apanhei e fui ameaçado, ô aleluia. Isso é sinal de que a gente está caminhando e que a obra está avançando e que a minha vida vai crescer. Ô glória, vou me aproximar do Senhor. Resultado, todos os dias no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E tome pregar, tome pregar, tome pregar, tome pregar, tome pregar. O reino avançando. Que estranho, irmãos. Nosso Deus parece que é o Deus do inverso, é o Deus do contrário. O menor é o maior. A morte é a vida. Os últimos serão os primeiros. Os menores serão os maiores. Que estranho. E os humilhados é que se alegram. Os que perdem são os que ganham. Então por que quando você perde você se deprime, se arrebenta todo, se entrega aos vícios, se entrega às coisas, eu estou morrendo. Por que você faz isso? Porque você perdeu a perspectiva eterna. Você quer um Deus garçom, que chega assim e diz, ó Senhor, estou aqui com o seu prato pedido, receba o seu prato, posso servir pela direita ou pela esquerda? É esse o Deus que você quer, mas não é esse o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, em Isaías 53, diz que agradou ao Senhor moer o seu filho, fazendo-o enfermar, para através desse moído, a salvação viesse a você. Meus irmãos, essa incapacidade de enxergar o quadro geral é o que faz muitas vezes as pessoas não entenderem muitas coisas das quais nós já fizemos, você já deve ter feito, ou você fará. Eu lembro quando Deus me chamou, eu larguei minha vida profissional para me entregar à obra de Deus. Pessoas me chamaram de louco. Você é doido. Familiares disseram assim, vamos conciliar, vê se tem uma forma de você conciliar. Mas eu estava tão convicto do que eu tinha visto, que nada poderia mudar a minha opinião. Porque eu havia visto o quadro geral e continuo vendo. Por isso que Paulo diz que considerou esterco o conhecimento que ele tinha e a vida que ele tinha, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Por isso que o evangelho da prosperidade é uma miséria, é uma desgraça. Porque o evangelho da prosperidade ensina você a esperar nos tesouros corruptíveis desse mundo. Porque o evangelho da prosperidade não tem a capacidade de te mostrar a glória vindoura. E aí, meu irmão, quando você então faz o que tem que fazer, decide o que tem que decidir, ninguém olhe para nós e diga assim, pastor é desenrolado, viu? Não, meu irmão, de forma alguma. Qualquer ser humano capaz de ter um encontro com o Senhor decidirá da mesma maneira, sem nem se esforçar. Sabe por quê?
Porque não fui eu, foi o Senhor em mim. Não é você, é Deus em você. Mas quando você não está alinhado ao Senhor, aí realmente é uma vida vazia. São decisões amarradas. Você vem para a igreja arrastado, parece que vem um bode, está sendo levado para tomar banho. Por quê? Porque você não teve um encontro com um caminhão. Quando você tiver um encontro com o Senhor, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque a angústia levou Jó a ter um encontro. E no fim Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós precisamos desejar, ansiar, entender a grandeza do que Deus está fazendo, ampliar a nossa perspectiva. Não estou dizendo, meus irmãos, que o sofrimento e a dor não é real nesse mundo. Nesse exato momento, uma criança em um país pobre, que está faminta, está sofrendo, sentindo dor, querendo se alimentar. A dor dela é real. Mas também num país rico, existe uma criança chorando também, angustiada, sofrendo, porque não foi dado a ela o novo modelo do iPhone. O sofrimento dela não é real? É real. Mas a perspectiva dela está completamente equivocada. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. Muitas pessoas sofrem porque elas perderam a capacidade de ter uma real visão a respeito da vida. A nossa geração está sofrendo com essa pandemia porque nós perdemos a capacidade. Vai na geração de 1930, pós-guerra, gripe espanhola, crise econômica. Vai naquela geração. Pergunta se tem gente deprimido lá. Pergunta se tem gente cometendo suicídio por depressão. Vai num país pobre, procura gente assim. Está o povo lá lutando pela vida. Lutando para comer um prato. Mas essa geração perdeu a capacidade porque nós estamos sofrendo por iPhone. Se nós desenvolvermos uma perspectiva correta, real a respeito da existência, se a nossa visão for muito maior a respeito da vida do que o seu plano pessoal, do que seu sonho por casamento, por filhos, por emprego, por saúde, se sua visão for muito superior a isso, você vai perceber que você está chorando por iPhone. Você vai perceber que o seu sofrimento é passageiro. E a dor perde o sentido. A dor, ela deixa de doer tanto quanto está doendo agora. Não estou dizendo que a sua dor não é real. Não estou dizendo que a sua tristeza não é real. Mas estou dizendo que provavelmente ela está tão intensa por culpa sua. Porque você perdeu a capacidade de enxergar com uma visão muito maior. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo então nos apresenta agora uma visão a respeito da dor e do sofrimento desse mundo. E como nós cristãos estamos inseridos nisso.
Ele diz aqui, porque para mim, verso 18, Romanos 8, verso 18. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. É incomparável. Não existe régua de medida para comparar algo temporário com algo eterno. Nenhuma régua alcança a eternidade. Nenhuma máquina de foto consegue tirar. Nenhum olho consegue enxergar. Porque ainda estamos nessa dimensão, limitados a esse tempo. Limitados à nossa mente. E por isso, meus irmãos, os sofrimentos são reais. São. Mas eles não podem ser comparados com o que está sendo preparado. E por isso que se eu disser para você, como algumas igrejas afirmam por aí, o melhor de Deus ainda está por vir, naquela promessa de que você está sofrendo agora, Deus vai te livrar e pronto, acabou o sofrimento. Acabou não, meu irmão. Você está sofrendo agora, Deus vai livrar o seu sofrimento agora, mas vai vir outro. Ou a vida não é assim? Não é assim não? Você se livra de uma dor, vem outra. Você resolve um problema, vem outro. Conserta o carro, quebra a casa. Conserta a casa, vem um filho. Adoece um. Não é assim, é a vida. É a vida. Então esperar uma vida livre de toda dor e sofrimento aqui é loucura, é ilusão, é engano. Formar expectativas e esperar de uma felicidade plena e total nesta era presente é loucura. E Paulo vai nos mostrar isso aqui. Porque o sofrimento ele é real, as dores são reais, mas nós não podemos pensar a respeito da vida a partir de uma perspectiva simplesmente humana. Precisamos, para alcançarmos a verdadeira alegria, aumentarmos a nossa visão a respeito da vida e enxergarmos com um plano muito maior. E Deus nos chamou para viver assim. Por isso que ele diz aqui, meus irmãos, no verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação como um todo, irmão, sofre. Esse mundo está quebrado. Esse mundo foi danificado pelo pecado. Deus criou todas as coisas belas, boas, maravilhosas, prazerosas. Mas o pecado quebrou, manchou, perverteu, trouxe promessas vazias, trouxe esperanças que não se cumprem jamais. E o mundo continua girando como hamster naqueles correndo, esperando um dia sair dali. E toda a criação, meus irmãos, ela deseja salvação. Quando eu passo em determinado local lá perto de casa, tem um rapaz que eu vejo ele na rua e um desses a gente passou, eu disse, Michele, pelo amor de Deus, que situação. A gente passou, estava um rapaz deitado, no sol do meio-dia, gente, na rua, na calçada. Deitado, o vômito saindo da boca dele. Pela calça dele, eu acho que ele estava urinado. Dormindo, na rua. Com uma garrafinha de cana do lado. Gente, aquela alma clama por salvação. É a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, manchada pela miséria, escravo de suas próprias escolhas, escravo de suas esperanças falhas e falsas, angústias, falta de perdão, ansiedades, coisas que ele buscou ali, naquele pequeno Deus chamado álcool, lutando por uma libertação de sua alma, mas escravo e cada vez mais escravo. Essa semana eu chegando em casa e tinha um cachorrinho, um bichinho na rua, na frente de casa. Magrinho, rapaz, se tremendo todo, e uma chuva, aquela
chuva fina, né, que é uma chuva fria. E aí eu olhei assim, o coração ficou. Aí eu disse assim, vamos pegar uma água ali, um comezinho, e colocar lá, ele não quis e tal. Aí eu fui e foi o seguinte, aí eu peguei o pobre peguei ele, botei lá dentro de casa, na parte da frente da casa, né, para ele não acessar a casa, botei lá, coloquei um negócio no chão, cobri ele, e aí os meninos foram chegando, ficaram olhando assim, né, tudo assim com a cara desconfiado. Aí eu aproveitei e disse, Deus não criou ele para ficar assim. Deus não criou nenhum animalzinho para sofrer. Deus criou para que eu e você cuidasse. Ah, pastor, então a gente vai pegar os bichos de todo mundo. Não faça isso não. Você não vai ter condição financeira nem espaço para fazer isso. Mas entenda que o mundo está quebrado. Entenda que o mundo está quebrado. A natureza sofre por causa do pecado. Ah, porque o bichinho pecou? Não. Sabe o que foi? Deus, quando criou o sol, disse ao sol, cada 24 horas você vai subir exatamente no mesmo lugar. O sol disse, está certo. Amém. Deus criou o céu e disse assim, você vai sustentar todas as coisas. E você vai proclamar a minha glória. E o céu disse, está certo. Ele criou o mar e disse assim, você vai avançar na terra de tempos em tempos, mas somente até aqui. Ok? Amém. Olhou para o vulcão e disse, olha, você vai entrar em erupção, mas você vai lançar somente pedras até aqui, em determinado momento. Aquela força poderosa disse, amém. Aí Deus criou o homem e disse assim, você vai viver segundo a minha vontade. O homem disse, não. E o mal entrou nesse mundo. E toda a criação paga por isso. Todos os que estão nesse barco, pagamos por isso. Por isso, ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda a criação anseia por salvação. Aquele cara no chão, sofrendo ali, pelas próprias escolhas deles, não estou vitimizando não. Mas ele anseia a salvação. Ele queria libertar o seu coração, mas foi pelo caminho errado. Aquela galera que vai para a rua para defender tal político, político A ou político B, de um lado ou de outro, essa galera está esperando salvação. Eles querem serem salvos. Eles querem uma vida boa, eles querem felicidade, todos queremos. Aquela galera com as bandeiras de arco-íris, gritando que o amor vencerá, eles também querem salvação, mas segundo a perspectiva de mundo deles. A ciência sonha por encontrar a cura para todas as doenças. Toda a criação anseia por salvação. Porque toda a criação geme. Porque ela não foi criada para isso. E o verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E nós? Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós sofremos, meus irmãos, porque nós viemos de Adão, daquele que se revoltou contra o Criador. Nós somos procriação dele, mas novas criaturas em Cristo. Ou você acha que essa pandemia não está matando o crente? É claro. Hoje eu estava na mensagem mais cedo, né? Falei para o pessoal, vou repetir aqui também. Dos meus maiores anseios, não sei se Deus vai me permitir, é chegar à velhice.
Quero chegar lá. Ah, é porque você não quer se encontrar com Jesus, não? Logo não? Minha vida não é minha, é dele, como a sua também não é. É engano seu se você se protege achando que a vida está na sua mão. Coitado de você. Mas eu anseio pela velhice. Ah, pastor, então você está romantizando? Não. A minha voz vai falhar. A minha memória já não vai ser mais a mesma. As minhas forças já não vão ser as da juventude. As doenças vão aumentar. O cansaço físico. Eu já não vou mais me deslocar para onde eu quero. Que um filho meu vai chegar e dizer assim: pai, senta aí não, tá frio aí, senta ali. E eu vou dizer: tá certo. Antes eu dizia: você não vai sentar aí não. Aí depois ele vai dizer para mim. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus nos preparando, tirando o nosso orgulho, tirando a nossa vaidade, tirando cada vez mais aquilo que nós achamos que são as nossas forças, nos fazendo gemer, porque Ele está nos preparando para algo maior. Ah, pastor, então quando é jovem é mais difícil, sabia? Porque a gente acha que a gente é muita coisa. A gente acha que a gente é o cara, a gente é poderoso, a gente é. Recentemente Deus chegou para mim e fez assim, ó, na minha corda vocal, para dizer: a sua voz é minha. O que é que eu faço? Louvado seja o Senhor. O que Deus vai fazer? Mas se eu fechar minha visão, eu vou me desesperar. E aí eu preciso ampliar e dizer: independente das circunstâncias que venham a acontecer, Deus será glorificado e eu serei satisfeito nele, feliz por ter sido escolhido para testemunhar de qualquer forma que for, estando jovem, estando velho, partindo de repente, ou perdendo todas as forças de uma vez para outra. Por quê, irmãos? Porque nós também gememos, aguardando com expectativa a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas pastor, eu não sou perfeito, eu vou falhar, eu não tenho força, sou pó. Aí Deus nos garantiu que estaria dentro de nós para nos garantir chegarmos lá com segurança. Verso 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Interessante, irmãos. A criação geme, nós gememos e o Espírito geme por nós. Deus participa das nossas aflições. E por isso, independente das circunstâncias nas quais você se encontrar, meu irmão, amplie a forma de enxergar a vida. Se você desenvolver uma visão de eternidade a respeito da vida, as suas dores vão diminuir e as suas alegrias vão aumentar. Enquanto você reduzir a sua visão a respeito da vida e esperar os teus planos, as tuas vontades, os teus desejos, porque você acha que você sabe o que é melhor para você, o efeito vai ser inverso. O sofrimento vai aumentar e a sua alegria vai diminuir. Sabe por quê? Porque você precisa escrever isso que a gente vai ler aqui agora. Escreve num papel, põe no pé da tua cama. No dia que as angústias baterem no teu coração, se ajoelha naquela cama, ora ao Senhor e lê esse texto.
Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou para um propósito, e esse propósito irá se cumprir em nós, querendo ou não, porque pertencemos a Deus. E Ele mesmo disse, o plano que eu tenho para vocês não é plano de mal, é plano de bem, para dar o fim que desejais. O plano de Deus, meus irmãos, é a alegria eterna na presença de Deus. Por isso, meus irmãos, a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Precisamos ter consciência de que os planos de Deus não são os nossos planos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Precisamos sair dessa arrogância de achar que nós sabemos o caminho da felicidade. A nossa alegria não está nos nossos propósitos, mas nos propósitos de Deus para nós, nos planos de Deus para nós, porque Ele nos ama, e eu preciso confiar no seu amor, porque se eu não confiar no seu amor, posso confiar em quê nessa vida? Se eu não confiar no seu amor, na hora da tribulação, meu irmão, eu vou entrar em desespero, porque eu vou achar que é ira sobre mim. Não é ira, é amor, por mais difícil que seja, mas se alegre por ser participante daquilo que Deus está te chamando para testemunhar por meio de você. Se é numa UTI de um hospital que seja, se é na cama do hospital que seja, se é no seu velório que seja, se é numa enfermidade que seja, no desemprego, no que for, meu irmão, testemunhe onde Deus te enviar e como Deus quiser te usar, porque no meio da tribulação você vai sair alegre cantando, dizendo, eu fui achado digno de sofrer por esse nome. E é uma alegria que ninguém vai tomar de você. Aprenda a ampliar sua visão a respeito da vida. Porque Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Verso 29. Pois, qual é o propósito? Vai dar a resposta. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é o propósito de Deus em mim e você? Formar Cristo em mim. Porque sendo eu a imagem de Cristo, não me faltará nada. Eu serei plenamente alegre, plenamente satisfeito, sem medo, sem angústia, sem temor algum, com total alegria, completamente pleno. É isso que Ele está fazendo em mim. Me esvaziando do Adão que existe em mim e me preenchendo do Cristo que Ele quer formar. Amplie sua visão de eternidade a respeito da vida. É por isso, meus irmãos, que ele termina dizendo, a partir do verso 31, que diremos então à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? É a tribulação que faz você achar que Cristo não te ama? Não. Será a angústia? É a angústia que faz você achar que Deus está te testando porque Ele não te ama? Não. Perseguição? Não. Fome, nudez, perigo, espada? Não. Eu não devo duvidar do amor de Deus por mim, mesmo passando por toda e qualquer provação, porque se eu ampliar a visão a respeito da vida, sob uma perspectiva eterna, eu verei que quadro magnífico, grandioso, maravilhoso Deus está escrevendo na minha história. As minhas pinceladas nesse quadro seriam pinceladas de infantil, egoísta, vaidoso, mas as pinceladas dele não. Então deixa ele pintar o quadro, deixa ele escolher a cor,
Deixa Ele determinar o traço. Por amor de ti somos entregues, verso 36, à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, olha o texto no contexto. Não é pretexto para heresia. Sabe por quê? Porque aqui nós vemos que somos mais do que vencedores. Por quê, meus irmãos? Porque já não resta mais nada. A nossa alegria não está em receber presentes de Deus. A nossa alegria está porque o presente já nos foi dado. Não resta mais nada. Se você tiver uma experiência de brincar na praia, você nunca mais vai querer brincar naquele beco sujo de lama que você brincava. Se você tiver uma experiência com Deus e enxergar a grandeza do que Deus está fazendo, nunca mais você vai chorar porque não ganhou o seu iPhone. Verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amplie a sua visão a respeito da vida. Enxergue a vida sob o olhar da eternidade. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que essa dor que você está sentindo é só uma dor de cabeça. Diante de tudo aquilo que vai acontecer. Diante daquela grande experiência que nós vamos ter. Meus irmãos, nós precisamos ansiar, desejar essa experiência. Não porque nós somos adoradores da morte, irmãos, não é isso. O apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que me chamou para uma missão, testemunhar. Precisamos aprender a testemunhar a vida que Deus nos deu. Fomos comprados para isso. E se aqui alguém ainda não tem essa perspectiva eterna, clame ao Senhor para te salvar. Porque quando Ele te salvar, você vai ter a capacidade de enxergar um quadro muito maior do que você. E as dores presentes não vão se comparar. Então sabe por que esses crentes aqui, eles conseguiam ultrapassar um dos maiores desafios na vida de alguém, que era a morte? É porque eles tinham uma visão muito maior. Muito maior. Meus irmãos, o que é o mal diante de uma visão eterna da glória? O que é a morte? A morte é um empurrão para os braços do Senhor. É um empurrão. É onde você estará no lugar mais pacífico, seguro e iluminado do universo. Que descanso é estar nos braços do Senhor. Às vezes eu me pego pensando, como será? Você já recebeu um abraço de uma pessoa que você encostou a cabeça assim no peito daquela pessoa e recebeu um abraço forte e você se sentiu seguro, em paz? Eu me pergunto, como será o cheiro dele? Como será? Como será a sensação de encostar João? Como será? Você já parou para pensar sobre isso?
E imagina você viver uma vida para a glória de Deus, servindo a Deus, entregue ao Senhor, passando por lutas, provações, dificuldades, mas contemplando que você é peregrino nessa terra. Porque não é esse mundo a experiência máxima de satisfação, não é aqui. Não é esse mundo a experiência máxima de alegria, não são nos projetos. Essas coisas são manifestações da bondade de Deus, da beleza de Deus. Estou dizendo para você deixar de viver essa vida, não. Como aquela pipoquinha com seus filhos assistindo aquela TV. Como aquela pipoquinha enquanto eles são pequenos, crianças, estão ali sentados ao teu redor. E você come a pipoca, olha para um lado e olha para o outro. Olha para o teto que você está, naquele dia chuvoso. E diz assim, obrigado Senhor. Estão todos aqui, debaixo das minhas asas. Seguros, alimentados, confortáveis. Obrigado pela tua boa mão. Aproveita esses momentos, seja grato. Mas não considera isso a experiência última de felicidade, satisfação e alegria da existência. É lá que vai ser. Vive a sua vida. Vai vivendo. Deus vai te tirar a tua força, você vai vivendo. Deus vai te tirar a saúde, você vai vivendo. Deus vai talvez tirar amigos de você, porque você vai envelhecendo e os amigos vão partindo. Mas no dia em que você disser como Paulo, eu corri a carreira, guardei a fé, está reservado para mim a coroa. Eu estou cansado, mas eu vou dormir e descansar. E esse descanso para mim vai me levar de volta para casa. Por que que os crentes hoje estão medrosos? Por causa de uma pandemia. Assustados, agoniados, desesperados, porque eles perderam a visão. Eles perderam a visão da eternidade. Eles estão esperando de Cristo apenas aqui. Para eles, Jesus é uma vacina. Para eles, Jesus é a saúde. Para eles, a vitória de Cristo é um emprego. É ser pai, é ser mãe. Para eles, essa é a vitória. É ter dinheiro. Para eles, essa é a vitória. Mas essa vitória é tão passageira que eu devo ser grato por elas, mas não devo pôr o meu coração nelas, porque a maior vitória está lá. Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo, obrigado Senhor por Tua graça e bondade, Senhor. Nos faz sermos crentes com uma visão eterna da realidade. Nos desperta, Pai, para que a gente possa ter uma visão plena da verdadeira alegria. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.